Neste vídeo nós vamos bater um papo e eu peço que você dê bastante atenção em tudo que vai ser trazido. É pensamento meu, é algo que veio na minha cabeça a respeito das coisas que eu estou vendo. Eu quero compartilhar com você essas coisas que estão dentro da minha cabeça. E você medite também e veja se o que eu estou falando para você é algo que está acontecendo. Porque infelizmente trazem para nós coisas a qual desvia a nossa atenção e nós ficamos olhando somente para aquilo que eles trazem. E a verdade está sempre oculta. Muito se fala, mas pouco é verdade do que trazem para nós. Mas antes, eu quero te pedir, se você não é inscrito, se inscreva no canal, venha fazer parte da família Visão Cristã. Ao se inscrever, não se esqueça de deixar o seu comentário e o seu like. Vamos conversar, mas eu peço, preste atenção para que você não compreenda errado o que eu estou levando para você. Nós estamos sabendo que está tendo conflito lá no Oriente Médio. A pergunta é, por que será que está acontecendo esses conflitos? Nós conhecemos a história de Israel. Nós sabemos o propósito que Deus tem para Israel. Mas vamos olhar para o que trazem para nós. O que trazem para nós é que Israel foi atacado e nós vimos isto. Israel agora está revidando. Aqueles que atacaram Israel a princípio, Israel foi contra eles e conseguiu, teve êxito. Eles enfraqueceram. Mas agora, aqueles que financiavam os que atacaram Israel, eles estão agora à frente. Mas por que será que isto está acontecendo? Vamos dizer que existem interesses, e esses interesses vão ao encontro de países, e esses países estão querendo algo. Vamos dizer que nessas terras existem ali recursos naturais. E eles estão interessados nesses recursos. Só que para isto, precisa acontecer esses conflitos, para que eles possam chegar até esses recursos naturais. Eu te pergunto também, o Putin invadiu a Ucrânia. A Ucrânia é um país pequeno. Por que será que Putin invadiu aquele país? O que trazem para nós é que eles estavam querendo se filiar na OTAN. E se filiando na OTAN, Putin não poderia invadir mais aquela cidade, aquela terra, aquele país, porque eles estariam protegidos pela OTAN. E por isso, antes que ele se filiasse com a OTAN, o Putin invade a Ucrânia. Mas será mesmo isto verdade? Pode ser, pode até ser, mas será que lá na Ucrânia não existem recursos naturais? Será que o interesse não é por aquilo que tem naquela terra? Há de se pensar, porque as histórias que contam para nós é esta, a causa maior do ataque de Putin à Ucrânia é porque eles estavam se filiando à OTAN. Eu digo para você, nós que estamos no Brasil, muitas vezes nós estamos vendo que algumas pessoas estão protegendo um lado. Mas será que deveríamos participar disto de uma forma ativa? Não deveríamos ser neutros a respeito das coisas que acontecem lá? Será que nós não deveríamos estarmos olhando para as coisas que estão acontecendo lá e observar se essas coisas que estão dentro da minha cabeça forem verdade? Veja, o Brasil tem muito, mas muito mesmo recursos naturais. E nós vemos que ONGs, elas não deixam que mexa nos recursos naturais do nosso país. Mas eu pergunto, se Putin invade a Ucrânia, lá no Oriente Médio, o que está acontecendo, aquele conflito, se aquilo que está dentro da minha cabeça for por causa de recursos naturais, o que impede que no futuro eles possam vir contra o Brasil também por causa dos recursos naturais que nós temos? Veja, nós não sabíamos de muitas coisas que tem o Brasil. Hoje você sabe de algumas coisas, porque foi trazido
para nós. Mas veja, os índios que estão na Amazônia, eles são protegidos. Mas será que a proteção que estão dando para os índios na Amazônia? Porque se existem recursos naturais e os índios estão lá naquela terra, será que o uso desses recursos para os índios não seria bom? Por que será que ninguém consegue colocar a mão nos recursos naturais do Brasil, como está acontecendo lá no Oriente Médio, como nós estamos vendo também a Rússia atacar uma cidade pequena? Por quê? Se a Rússia querer destruir, fazer ali o que eles têm desejo de fazer, eles fazem, não duraria muito tempo este conflito que está acontecendo. Nós também vemos que os Estados Unidos, eles estão sempre envolvidos em vários países quando há conflitos. Nós sabemos que os Estados Unidos, ele protege o mundo e nós devemos agradecer também por isto. Mas será que os Estados Unidos também não faz coisas deste tipo para proteger, para poder estar trazendo benefício para si? Veja, uma coisa que nós precisamos entender. Os Estados Unidos, eles têm o dólar dos Estados Unidos. E alguns recursos naturais os países precisam, mas para que eles compram esses recursos, é imposto pelos Estados Unidos que eles compram em dólar, para que a moeda americana ela fique sempre uma moeda forte. Isto traz para alguns países dificuldades, mas os Estados Unidos está fazendo o seu jogo político, porque eles estão ali defendendo a sua pátria. Quanto a isto, nós não somos contra. Os mais fortes estão sempre puxando a corda e derrubando os mais fracos. Mas os mais fracos precisam se fortalecer para poder ter um embate um pouco mais condizente com aquilo que eles querem. Deixa eu perguntar para você, o Japão, ele não tem petróleo para que ele possa usar, ou seja, ele não é autossuficiente em petróleo, porque as reservas que lá tem não é suficiente. Então há necessidade de fazer compras de petróleos. Só que imagine você que o Japão precisa comprar petróleo. Isto é coisas da minha cabeça, entenda. Mas o dinheiro do Japão, se eu não me engano, é o iene, ele é mais barato do que o dólar, porque se eles forem comparar o seu valor com o dólar, o iene perde. E quando ele vai comprar petróleo, ele precisa comprar dólares. E esses dólares se tornam caros por causa do valor do seu dinheiro ser mais baixo. Então, o petróleo fica caro. E sendo assim, os Estados Unidos, ele só deixa que o mundo venda os petróleos por causa de acordos que foram feitos em dólar, favorecendo o seu país. Mas vamos voltar nos recursos naturais. Você acha de verdade que se um dia eles voltarem para o Brasil, atrás dos recursos naturais que nós temos, será que nós não estaríamos também em conflito? Será que o nosso país ele está pronto para ter um conflito? Porque essas coisas acontecem de uma hora por outra. Não acontece assim já programado. Os países que têm interesse nos recursos naturais de um outro país, quando eles veem a possibilidade de que aquilo vai trazer benefícios para eles, eles não querem saber. Eles vão fazer aquilo que eles acham que deve ser feito. Agora fica a pergunta: será que eu estou tendo algo em minha mente que está trazendo um conflito a respeito das coisas que estão acontecendo? Será que, ao observar as notícias que vêm a mim, ao pesquisar as notícias a qual está sendo trazida para toda a população, e eu fazendo as minhas pesquisas e observando, será que essas coisas é da minha cabeça? Será que a invasão do Putin à Ucrânia
não é por causa de reservas naturais? Será que o conflito que está ali no Oriente Médio, será que não é também por reservas naturais? Há de se pensar. E o nosso país tem muitas reservas naturais. O que você acha? Estou tendo algum conflito na minha mente? Estou pensando coisas a qual não são verdadeiras? Deixe nos comentários. Medite primeiro e deixe nos comentários. Será que um dia nós podemos sofrer uma invasão por causa dos nossos recursos naturais? Eu espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.